Vamos lá, pessoal. Então, em capítulos e recapítulos, contextos são contextos, textos são textos. Uns falam assim, bola é bola, ou seja, capixaba é capixaba, baiano é baiano, mineiro é mineiro, paulista é paulista, e esses N fatores ligados a essa nacionalidade, né, que nós colocamos em nossa vida. Picolé é picolé, Itu é Itu, e acaba, ou seja, você, né, comenta, tem que ir ali, acaba acabando o pau-brasil. Que muitas vezes o pau-brasil é um campo épico, e se coloca uma estrutura muito grande ligada a sementes, a espécies, a frutas de pesquisa. Então, as questões é essa. Quando falamos de textos, de histórias, início, treinamento, base, estrutura, entre alterações morfológicas, morfo fala de formas, lógica fala de, ou seja, lógica de crescimento e desenvolvimento, as respostas do corpo ligadas aos textos que ocorrem históricos, que vem a ser também um ambiente que venha mobilizar a ver esse crescimento e esse desenvolvimento textual. Então, esse texto entre maneiras respiratórias, que também vai refletir a nutrição, o anabolismo, o catabolismo. Então, ou seja, entre essas maneiras ópicos, o sistema cardiovascular, o sistema neuromuscular, sistema nervoso central, que é onde eu falei que são princípios parentais, que ficam nos meios. Lembra que os meios, agora eu estava praticando esporte, futebol. Sei que muitas vezes já fui chamar até atenção em épocas que eu estava na própria instituição, ligada à própria pré-escola, ligada aos campos de texto e contexto. Só futebol, quero futebol e acabou. É lógico que você vai fazer o quê? Vai negociar esses textos e contextos, e vai chegar, ou seja, ao campo criterioso, objetivo, que venha a relacionar a própria aula e os seus planejamentos. Queimada, e muitas vezes nós que saímos queimados nas escolas, e tanta queimada que pediram. E, com todo respeito, já falei, houve problemática, como falei isso aí, não sei se foi em banca ou no conselho de classe, e quem fica ali entre o não zero à esquerda, ou seja, ou suas maneiras que vocês fazem, professores de educação física, que, querendo ou não, é inerente às suas, a uma instituição ligado a assistentes que relacionam ao meio utilitarista, socialista. O professor de educação física, que seja bacharel ou licenciatura, nos coloca uma alteração metabólica social. Nós até alguns termos de alguns autores, educadores ligados à psicanálise, que fala metabolismo social. Ok? Então, quando eu falo sobre treinamento, eu falo sobre textos e contextos que vão originar alterações no sono, essa crise ligado a 8 horas, 6 horas, essa porcentagem de 15% de proteína, 60% de carboidrato, nos coloca uma física quântica, por respeito à física e à sua gravidade, mas coloca elementos principais que você começa a ver, objetos a rodear por meio de ti, que você nem está nem enxergando. Ou seja, mas que você enxergou, mas ao seu ver. Querendo ou não, qualquer tipo de teoria que eu falei, há textos. Pode ser flutuante, pode ser que tipo que seja a religião, vai haver textos e contextos, mas que vai ter uma força inicial de alguém, um ser humano que tem a sua distinção ligada à própria religião onde está. Por isso que essa caverna
que eu falo do dragão, tempos passados, eu estava discutindo, nós vamos rodando, e acabamos, né? Vocês lembram que eu falei? Creatina até a morte. Até a morte, creatina, até a morte. Ou seja, quando morrer, o texto, como é que você vai ler, reler, fazer aquela leitura corporal? Não tem texto mais, morreu. A testosterona, como outros hormônios, adrenérgicos, né? Energéticos, vou colocar adrenérgicos, né? E tem fala de adrenalina, supraadrenérgicos, suprarrenal, são supraenergéticos e adrenérgicos, que vai fecundar algo importante, aonde coloca o ciclo relacionado à acetilcolina. A acetilcolina não é algo colina, né? Porque tem um autor colina aí também, com todo respeito, relacionado à educação física, que fala sobre esporte, e é muito sério falar sobre esporte, e acaba levando algo, né, brinquento entre o incentivo que nós colocamos, mas tem textos e textos, ok? Vamos lá. Então, quando falamos sobre sono, ambiente, hiperbárico e o desempenho físico, lembramos de monitoramentos de vários artigos que fizeram após a menstruação de meninas, o futebol feminino, e o monitoramento quando chega naquele ápice que chega a testosterona 4 dias antes de chegar a menstruação. O exercício vai liberar as toxinas ligadas ali aos campos testiculares, né? Ligado aos testiculares. Esse testiculares vai ajudar, como o homem em questões também ligado à andropausa, relaciona o exercício, que vai ter uma eficácia entre a maneira de viver e relacionar com o próprio testosterona e os seus modos de dizer. Quando eu falo testosterona, é lógico que coloco o texto aqui para textuar os tecidos conjuntivos e adiposos, o aumento ou a diminuição, que vai relacionar a sarcopenia, vai relacionar os meios de osteopenia, aí vai relacionar tudo que é ortopedia, mas com todo respeito à própria ortopedia, né, que nos coloca fatores ligados ao campo reto, né, alguns falam ereto, ligado ao campo do grego, né, e os campos ortopenia, relacionando algo no corpo e reto. O significado da ortopedia nos coloca significados para filosofarmos. Alguns colocam até o próprio Aristóteles ali, colocando introduções ligado aos patamares importantes. Então, quando falamos sobre desempenhos e as suas aclimatizações, há textos e textos. Há uma distinção, essa aclimaticidade, entre o calor, entre o frio, o corpo, as suas maneiras etimográficas, ou seja, etimológicas, hemorfológicas, hemofolávicas, ou seja, são fatores entre baixo, alto, pressão baixa, essas ondulações. Nós podemos citar o Weineck, né? A teoria da ondulação, sobe, desce, ou seja, subida, desceu, avanço, subiu, com descer também é avanço, ou seja, eu não trabalho só panturrilha quando eu faço avanço, a panturrilha, o sólio, a articulação ali, ligada aos campos pélvicos, pubis, ou seja, o braço, ligado aqui à região da cintura pélvica, onde há algumas lesões, que a maioria das vezes, quem fazia bastante eram as mulheres, que houve pesquisas ligado ao adutor, aquele aparelho adutor. Por quê? A maioria das vezes as mulheres tinham muita rigidez, a rigidez queriam, né? Ou seja, uma flacidez nessa região aqui, o próprio homem também. Eu fui olhando em si mesmo, nos pontos interrogativos, a própria flacidez, a própria rigidez, são fatores ligados aos textos que você vai hermeneuticamente interpretar diante de uma introdução e edições e editos ligados ao canal Motricidade Humana. A motricidade humana nos traz causas. A motricidade humana nos traz causas textuais. Okay? Nessa linguagem educacional, nessa linguagem ligada à ONU, à Unesco, à matéria-prima, às pesquisas, às competições, às cooperações, objetivos sociopolíticos
e esses órgãos, né, institucionais e equipamentos que vêm validados